Olá, bom dia. Está começando o Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa a muitas famílias. Afinal de contas, quem tem criança se preocupa com as quedas, queimaduras, engasgos, intoxicações e afogamentos, que estão entre os acidentes mais comuns da infância. Muitos deles acontecem dentro de casa e poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção. E quando o acidente acontece, saber como agir nos primeiros minutos pode fazer toda a diferença. Para falar sobre esse assunto, eu converso hoje com a médica pediatra Daniele Priscila Mauro Hoffmann e com o fisioterapeuta, enfermeiro, especialista em urgência e emergência, André Luiz Hoffmann. Bom dia, um prazer recebê-los aqui, Daniele e André, para falar de um tema tão importante. Afinal de contas, não é nada raro, aliás, ao contrário, muito comum a gente receber notícias sobre esse tipo de acidente com crianças, né? E que podem ter um desfecho tranquilo ou um desfecho até muitas vezes trágico, né? E é isso que a gente precisa evitar. Por que esse cenário, que a gente sabe que é perfeitamente evitável, ainda preocupa tanto e ainda tem incidências tão elevadas? Então, bom dia, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Primeiramente, eu acho que o que acontece é que as pessoas acham que não vai acontecer, né? Não, isso é uma coisa que não vai acontecer com frequência. E segundo, lembrar que é evitável, né? Então, essa sensação de que não vai acontecer, a gente precisa combater e lembrar que prevenindo, a gente consegue diminuir esses índices. 90% dos acidentes são preveníveis. Né? Sem dúvida alguma, né? Agora, os mais comuns no dia a dia que vocês observam, quais são? Então, a gente tem, na época de férias escolares, né, a criança também passa mais junto com a família, mas de uma forma geral, depende muito da faixa etária, mas de 0 a 1 a gente tem ali o engasgo, né, o sufocamento. Depois de 1 a 4 anos, a gente começa a olhar para as queimaduras, principalmente em locais onde a criança não deveria estar, que é a cozinha, né, as queimaduras por escaldadura, com líquidos quentes, alimento, panela, as quedas. E de acordo com a idade, depois dos 4 anos, tem as atividades desportivas, que às vezes não estão usando o uso apropriado, né, de equipamento para proteção. E eu vejo uma coisa que nos preocupa muito, né, no Brasil inteiro, aqui em Campo Grande não é diferente, nosso estado, que são os acidentes também veiculares, de não estar usando os dispositivos de forma adequada, né? Isso é um dado alarmante também. E acredito em todas as faixas etárias. Ainda o pessoal evita o uso de cinto de segurança? A gente era do Paraná, mudamos para cá, não que lá não seja diferente, mas ainda todo dia no trânsito a gente começar a prestar atenção e olhar para o carro do lado, não usar o cinto, não usar o dispositivo de segurança, que é a cadeirinha, e isso poderia ser evitado, né? Então, eu acho que, como a Dani falou, a prevenção é a melhor forma de a gente evitar um acidente. E o doutor comentou, muitas vezes pode ser uma coisa leve, mas muitas vezes pode causar uma tragédia que não tem mudança na família. Sem dúvida. Né? A gente falou que boa parte desses acidentes acontecem até mesmo dentro de casa. Que cuidados os pais devem ter dentro de casa? Que cuidados devem ter para prevenir esse tipo de acidente? Tem uma regra básica, doutor, que é abaixar na altura dos olhos da criança e olhar o ambiente como se ela estivesse vendo. Então, por exemplo, o que eu vejo se eu abaixar na altura de uma criança de 2, 3 anos? Tomada, a quina que está desprotegida, um fio de um carregador que está solto, que eu poderia colocar em outro lugar mais alto. Na cozinha, as panelas, né? Usar as bocas de trás do fogão, evitar que a criança entre na cozinha, mas principalmente produtos de limpeza também, que muita gente guarda no chão do banheiro, em local acessível, em armário baixo, e medicamentos, né? Então, essas coisas simples, que a gente proteger uma tomada, proteger os medicamentos, já diminui, guardar balde, que a criança pode se afogar com pequena quantidade de água, manter
tampa da privada fechada, por incrível que pareça, a criança pequena pode se afogar também, né? Então, coisas assim. Piscina. Piscina. Esse é um drama, né? Na nossa cidade, nós temos, né, muito acesso à água fácil, rio, mas piscina em casa é muito comum. Então, a gente precisa proteger. É aquilo que a gente mencionou, né? Muitas vezes a família, não, ele está acostumado, né? A gente está de olho. E basta 1 minuto de distração para que realmente aconteça uma tragédia e não dê tempo da gente reverter. Então, a melhor forma de proteger a criança é prevenindo. Então, impedir a chegada da criança a um local onde ela possa ter um Mesmo risco que a grande. criança saiba nadar? Saber nadar é um fator protetor. Mas ainda assim, eu não posso confiar. Não evita, né? Então, ajuda, 100%. mas não impede. É a supervisão direta. No próprio afogamento, a gente recomenda sempre, seja em piscina ou águas, né? A gente tem muito rio próximo, mas é a distância segura de um braço da criança. A gente acaba não vendo em nenhum local isso. Mesmo a criança que saiba, né, já tem um domínio mínimo de natação, a supervisão ela tem que ser constante, ela tem que ser direta. A supervisão constante, até porque os acidentes geralmente ocorrem em frações de segundos, não é isso? E dependendo da idade da criança, ela está naquela idade de descoberta. Então, cabe ao cuidador, seja avó, tio, quem está próximo, a ter essa supervisão. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para continuar esse bate-papo. Fiquem com a gente. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cassemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cassemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cassemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Estrutura preparada para acolher.
Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje entrevistando a Daniele Hoffmann e o André Hoffmann. Eles conversam com a gente sobre os acidentes com crianças, né, que podem ser perfeitamente evitáveis. A gente precisa estar atento a alguns detalhes e é sobre isso que a gente está conversando com eles. É verdade que em dias de festa, geralmente as pessoas se descuidam um pouco das crianças? É isso mesmo? Acontece? Sim. O que acontece em dias de festa, de reunião de família, é que muitas pessoas acham que sempre tem alguém olhando. Mas eu acho que o senhor está olhando, o senhor acha que a outra está olhando e no fim ninguém está olhando. Então tem uma frase que a gente fala no atendimento a urgências que é: alguém não é ninguém. Então quando tem lá, é uma outra situação, mas assim, se eu encontrei uma pessoa desmaiada, eu digo: alguém chama o SAMU? Um vai achar que o outro chamou, o outro vai achar que um chamou e ninguém chamou. Então, nomear alguém. Você, nesse momento, está responsável por essa criança. Porque hoje em dia, com o celular também, a gente se distrai muito rapidamente, né? Um minutinho que você foi olhar, a criança caiu na piscina, encostou em algo que não devia, se queimou, encostou, né, entrou em contato com uma intoxicação. Então, realmente, tem que ter alguém diretamente de olho nessa criança. E eu gosto de brincar, doutor, que eu falo assim, que é igual o motorista da rodada. Então, se está no evento familiar, o ideal é que tenha também o supervisor da rodada, alguém da família, principalmente quando junta várias crianças juntas, né? Que alguém esteja ali para monitorar o que elas estão fazendo, né? Então, é mais ou menos esse comparativo que eu faço, que às vezes ajuda muito. Não é brincadeira, né? Qual é o erro mais comum que as famílias cometem e que acabam levando a acidentes, né? O que eu vejo é que as pessoas esperam que a criança entenda o não repita e obedeça. Então, assim, não, mas eu falei para ele não ir. Não, mas ele nunca mexeu ali antes. Então, realmente, um pouquinho de descuido, ou você dizer, tem um exemplo básico, eu atendo no consultório, tem um lixo no chão, por volta de 1 ano de vida, quando a criança começa a querer andar, ela vai direto naquele lixo. Então, eu já digo para a mãe assim, olha, ele vai voltar nesse lixo todas as vezes. Ou você tira ele daí, põe num lugar inacessível, ou você acha algo mais interessante para ele fazer. Porque a criança nessa idade, entre 1 e 5 anos, ele não tem a capacidade de obedecer tão bem estabelecida. Então, se dizer não 50 vezes, ele vai voltar. Então, assim, a gente tem que agir de forma a impedir que a criança chegue até ali. Ou então, proteger o ambiente. O ambiente tem que estar protegido para a criança, né, preparado para ela, e não ela para o ambiente. Assim que funciona. Agora, como é que que medidas, né? O que é que a gente deve buscar dentro de casa, nessa organização da casa, e que produz bons resultados na prevenção dos acidentes? Quais são as medidas mais importantes? Então, depende, desse fator de mitigação depende do local. Então, em casa, como a Dani comentou, verificar as tomadas, a cozinha, as medicações, quem faz uso contínuo, ou mesmo não está tão visível. É muito comum as pessoas, às vezes, o produto de limpeza colocar em garrafas de refrigerante. Isso pode ser um fator para chamar a atenção da criança e ela ter uma intoxicação devido
Os veículos que a gente comentou, né? Fazer o uso de dispositivo de acordo com cada idade, mas que a gente reforce isso. Todo mundo tem criança em casa, a gente escuta às vezes de amigos, familiares. Não, mas ela não fica na cadeirinha, né? A gente trabalhou muito tempo com acidentes rodoviários, a gente viu às vezes a dificuldade depois que poderia ter sido evitado. E às vezes a criança está em óbito, a família não, porque a criança foi ejetada do carro. Então são pequenas ações, como a Dani reforçou, que a prevenção vai deixar principalmente essa morte evitável. Claro. Agora, existe algo que é bastante comum, que é o engasgo, né? Seja em crianças até 1 ano e, por vezes, até em crianças maiores. Quais são as medidas necessárias quando uma criança engasga? Então, assim, quando a criança engasga e está tossindo, está falando, está emitindo algum som, a gente vai estimular para que ela tussa mais, né? Para que ela consiga se desengasgar. Agora, se a criança já não fala, já está ficando roxinha, aparenta não estar respirando, a gente vai fazer a manobra do desengasgo, que recentemente mudou, né? A gente tem nas redes sociais hoje. A gente vai mostrar algumas imagens aí. Sim, de como fazer, né? Agora mais adequadamente. Mas a manobra de Heimlich para crianças maiores, os tapas nas costas, né? Adequadamente para a criança. Mas a forma da gente agir de acordo com a prevenção, né? Então, para evitar que a criança se engasgue, a gente vai cortar os alimentos da maneira adequada, então, principalmente alimentos pequenos nas crianças menores. Tomate cereja, ovo de codorna, uva, principalmente, que são alimentos que causam mais engasgo, e nunca deixar a criança comer correndo, desprotegida, deitadinha, né? Em atividade. E, principalmente, também não deixar a criança sozinha comendo, principalmente quando ela é pequena. E com aqueles brinquedos pequenos também. Brinquedos pequenos também. Tem uma regra básica que se o brinquedo passa pelo miolinho do papel higiênico, ele não deve estar ao alcance de uma criança de até 3 anos. Perfeito. Isso é muito importante. Um outro acidente comum é queimadura dentro de casa e que, por vezes, as pessoas têm inúmeras receitas caseiras. O que é que os pais ou quem está cuidando da criança deve fazer diante de uma queimadura? Então, doutor, a gente tem muitos mitos, né? Quando fala primeiro socorro, e orientações para pais, mães, famílias, eu sempre falo que às vezes é melhor o que não fazer do que fazer. Na queimadura, vem aquelas receitas caseiras, né? E eu lembro da minha falecida avó me passando pó de café. Eu lembro até hoje aquela dente, famosa, né? Pasta de dente, aquela Colinos, que ela dava aquele Colinos, alívio refrescante na hora, mas depois ela tem um fator de difícil, depois da equipe médica, de avaliar o tamanho da ferida, ela tem um fator contaminante, então qualquer agente que vai aumentar aquela agressão deve ser evitado. O que a gente recomenda em queimaduras menores de 10% é uma água fria em abundância de 15 a 20 minutos e você reavalia o estado. Mas a gente sempre recomenda, dependendo do grau da queimadura, as pessoas não têm o discernimento para ver grau de profundidade ou extensão. A extensão, geralmente, na criança, a gente recomenda a palma da mão, é mais ou menos 1%, a palma da mão da criança. A gente tem uma estimativa, mas a gente sempre recomenda queimadura, viu que tem aquela área que é uma hiperemia, que é o vermelhidão, teve o edema, o inchaço, procura um auxílio médico para tomar a melhor orientação. A gente vai fazer mais um intervalo e volta para conversar sobre produtos de limpeza, plantas, enfim, que também são potenciais causadores de acidentes. Já voltamos, fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa.
Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, conversando com a Daniela e o André Hoffman sobre acidentes domésticos com crianças. Medicamentos, produtos de limpeza são potenciais causadores de acidentes domésticos. Quais as condutas devemos ter diante? Medicamentos também, né? Sim. Quais as condutas diante desse tipo de acidente? O que a gente recomenda quando a criança entra em contato, né, que você percebeu que a criança teve esse acidente, esse contato, é tirar o contato imediatamente. Então, por exemplo, se foi um produto de limpeza, né, já atendi inúmeras vezes no pronto-socorro, situações assim, tirar o contato. Então, se foi na pele, lavar, né, tirar o contato e seguir para o atendimento médico. Por quê? Levando a embalagem, Sim. seja do medicamento, seja do produto de limpeza, seja qual produto químico tenha sido. Não dar nem medicamentos atrás, né, para tentar resolver a situação, líquido, leite, água, não oferecer nada disso, e sim levar a criança o quanto antes, não provocar vômitos também, né, e muito importante levar o que foi que causou a intoxicação, seja a cartela do medicamento, seja a embalagem do produto químico. Quando a gente fala de plantas, não é tão comum hoje em dia, mas pode acontecer, né? Falando de prevenção, deixar fora do alcance, mas caso houve um descuido, enfim, a criança chegou a essa planta, também levar para a gente ver o que é e saber como tomar a conduta. Quais as plantas com maior toxicidade? E aquela Comigo Ninguém Pode, né? Que é a que mais temida, que ela faz um fechamento aqui da garganta. Tem algumas outras, mas hoje em dia a planta é muito pouco em vista de medicamento que está muito mais difundido, e principalmente isso que o André falou, que é colocar o produto de limpeza em outro recipiente que chame a atenção. Então, um recipiente de refrigerante, a criança acha que é um refrigerante, às vezes o produto de limpeza já tem uma cor que chama a atenção. É verdade. Um verde, um vermelho, a criança olha e fala, puxa, eu vou tomar um golinho, né? E às vezes é 1 minuto de descuido, realmente. E é um problemaço, né? Primeiros socorros. As famílias devem ter
noções básicas de primeiro socorro? Primeiro socorro, você acha que isso é importante? Isso realmente muda Eu gosto de reforçar, condução? doutor, que educação e saúde é um ato de amor e proteção. Então, a gente tem que incentivar que não só as famílias, todas as pessoas saibam o que fazer naquele momento. É um momento de dificuldade, mas o treinamento, ele te dá essa habilidade de controlar um pouco o emocional e tomar as devidas ações naquele momento tão difícil. Então, o treinamento é primordial, bem como também, né, os kits de primeiros socorros. Às vezes as pessoas pensam muito em medicação. A gente vive num país da automedicação, mas a gente pode ter coisas simples, como um soro fisiológico para fazer uma lavagem, uma gaze, uma atadura, uma compressa, para vezes um curativo mais sanguinante, fazer uma medida compressiva para estancar o sangue, né? Uma tesoura para, às vezes, cortar o local, ponta-rombo, para ver onde está o ferimento. Então, são, às vezes, kits básicos que podem fazer a diferença. A gente par de luva para não ter, às vezes, o contato com o ferimento. Então, além da educação, ela ter esse kit que pode ajudar muito a resolver nos primeiros momentos. Sempre a gente reforça também, acionando os sistemas de emergência, né? Que também vai ter a devida orientação. Né? Por exemplo, a gente tem o SAMU 192, o Bombeiro 93, né? Estou em viagem, uma coisa que eu sempre dou a dica nas minhas aulas, seja na universidade ou nos cursos, e que também é um ato que a gente não faz. Eu estou numa rodovia, anota o telefone, aquele 0800 da rodovia que você está, porque às vezes você tem um contato e pode acionar esse serviço de forma rápida, e você pode até ter um engasgo dentro do carro, um problema, um mal-estar súbito dentro do carro durante uma viagem. Então esses telefones de emergência também são coisas que podem ajudar, são importantes. Né? Na experiência de vocês, tantos anos de atuação, teve algum momento que marcou demais, assim, que vocês têm na lembrança? Então, uma coisa muito boa que eu me lembro é que teve um atendimento na rodovia, já há um tempo. Eu já estava na formação na residência de pediatria, mas ainda trabalhava com atendimento pré-hospitalar. E eu cheguei para atender um acidente em que o carro tinha capotado várias vezes, estava com as 4 rodas para cima. Os outros ocupantes do veículo, claro, tinham se machucado bastante, mas a criança, que tinha quase 1 ano de vida, estava na cadeirinha, muito chorosa, muito assustada, mas ilesa, nenhum arranhão. Que interessante. Né? Então, assim, apesar de ser um acidente grave, porque ela estava bem protegida, não aconteceu nada com ela. Então, isso foi uma coisa que me marcou bastante. A importância, né, do cuidado. Né? E eu estou falando de cuidado, eu tive também uma experiência, só não tão feliz quanto a da Dani, na Regis Bittencourt, quando ele morava lá do lado do Paraná, onde a família, também do descuidado, viu que o sobrinho foi mexer na caminhonete, deu uma ré e acabou atropelando o primo de 2 anos de idade. Eles foram até a rodovia, quando a gente chegou para dar o atendimento, foi solicitado para dar o apoio, infelizmente a criança estava em óbito. Então, assim, é aquele minuto, como o senhor falou, né? Nem aos segundos de bobeira, e aí é uma tragédia que comoveu a família, nós como uma equipe também, e aí coisas que poderiam ser evitáveis. Né? Então, são coisas que marcam, e aí algumas coisas a gente leva para o resto da vida. Por que, eu vou fazer uma pergunta pessoal, né? Por que a urgência, emergência despertou o interesse de vocês? Bom, eu posso dizer que, assim, não trabalho tanto mais com urgência e emergência, mas é uma coisa que eu nunca deixei, hoje eu estou só no ensino, né? Mas eu entendo a urgência e emergência como um momento em que a gente é mais necessário para o paciente. A gente faz toda a diferença se prestar um atendimento de qualidade, né? Tem uma frase que está lá na capa de um livro que a gente usa muito como base para ensinar urgência e emergência, que diz que o destino do traumatizado, da pessoa que sofreu o trauma, está nas mãos de quem aplica o primeiro curativo. Verdade. Então, estar preparado para isso e fazer um atendimento de qualidade faz toda a diferença para aquela pessoa. A urgência e emergência, para mim, eu acho que é uma das formas também de ajudar de forma rápida. E os profissionais da saúde, cada um tem uma linha para trabalhar. Eu gosto de coisas imediatas. Então, aquela adrenalina... Né, onde a gente tem um grande poder de resolutividade. De mudar. De mudar. Ou deu certo cenário, ou não deu. Né? Então, isso é gratificante, claro. Vocês se conheceram em alguma urgência e emergência ou não? Nós temos vários momentos de conhecer. A gente teve, mas os caminhos foram nos plantões, depois no ensino, e aí a gente tem que olhar para cima e entender o recado. É verdade, muito legal. E aí faz 13 anos que a gente está na luta diária de ensinar, de atender e de compartilhar coisas que a gente gosta. Que bom. Olha, é um prazer enorme conversar com vocês sobre um tema tão importante e agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente. Nós que agradecemos, doutor. Muito obrigada. Obrigado a vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record. Um grande dia, um grande abraço e até o próximo Saúde Algo Mais.